galera, sejam bem-vindos a mais um Texto Inspira. Eu sou o Alex, o host deste programa, graças aos patrocinadores do Estúdio Dr. Amadeu, TR Texto e Gerson Otto. Fala, Gerson, e aí? Grande Alex, só alegria, né? Mais um super episódio aí pra gente poder acompanhar. Primeiro, vai lá e se inscreva no canal se você ainda não estiver inscrito, né? Outra coisa, clique lá no sininho para você receber a mensagem assim que o vídeo estiver à disposição, né? Gerson, porque quanto mais essas pessoas clicarem, gostarem, curtirem, o algoritmo da plataforma entende e distribui para alcançar a muitas mais pessoas, para que a gente possa fazer o quê? O que o Texto Inspira mais gosta, que é o quê? Inspirar. É o nosso propósito. Exatamente. Né? Mas eu também queria, Alex, fazer um convite especial para todos também darem uma olhada lá no Instagram, que você está fazendo um trabalho incrível de postar o Texto Inspira em Loco, né? Com gravações feitas. Então, lá no Instagram sempre tem, toda semana, novidades. Então, para você também entrar lá no Instagram e dar uma olhada, porque tem tanta informação incrível que vale muito a pena, assim como o episódio de hoje, né? Já que você entrou nesse tema, antes de apresentar as nossas visitantes aqui, nossas convidadas, mas a gente fez uma parceria bem bacana e na semana que vem nós vamos estar gravando muito conteúdo para o Texto Inspira em Loco, e é um conteúdo mais curto que dá acesso mais rápido para que você possa ver o nosso trabalho e que aos poucos você vá disseminando também, assim como nós, porque o nosso objetivo aqui é inspirar que você, como empreendedor, intraempreendedor ou simplesmente alguém curioso querendo mudar de estado não estado físico, mas estado do ponto A para o ponto B, possa se inspirar e crescer junto com a gente, né? Tanto no Instagram como no YouTube tem os vídeos lá do Texto em Loco, né? Show de bola. Bom, mas chega de falar do Texto Inspira. Nós vamos, hoje aqui, estamos com duas mulheres sensacionais que têm me inspirado muito, sabe, Gerson? Por que elas têm me inspirado? Porque, cara, elas têm feito aquilo que eu sempre gostei, que é buscar informação e transmitir. E elas fazem isso profissionalmente, mas elas fazem com tanto amor, com tanta paixão, que eu tenho certeza absoluta que não é um trabalho feito pensando na remuneração em si, na passagem de legado, ou transferência de conhecimento, coisas que vão fazer o quê? O mesmo que nós estamos buscando fazer aqui. Então, nada melhor do que trazer para o programa de hoje Karen e Carla novamente, da TexPlay. Hoje mais TexPlay do que da última vez, né? Meu Deus, e sem chorar. É isso aí. Não, mas se quiser chorar também pode, porque a gente vai falar muito de emoção aqui, né? Vamos, verdade. Meu Deus. Mas Alex e Gerson, obrigada, né, por essa oportunidade. A segunda vez que a gente está aqui, um privilégio para nós estar aqui em contato com a audiência de vocês também. É isso mesmo, olha, Carla e Karen, o que eu gosto muito do trabalho que o TexPlay está fazendo, né? A gente já viu um produto de vocês que era o IA voltado para moda. Agora vocês foram buscar uma informação cruzada. Quando eu falo cruzada é porque eu acredito que é uma ferramenta muito importante a gente, às vezes, observar um outro segmento para, de repente, ver se existem possibilidades de fazer diferente o que nós fazemos no nosso. Isso até em alguns episódios atrás nós fizemos aqui no Texto Inspira, trazendo alguém do ramo de renderização, que é arquitetura e é 3D. E vocês foram fazer isso com esse olhar do mercado de moda, né? E vocês estiveram na SXSW. Antes de mais nada, né, Karen? Eu sei que você gosta de explicar o que são essa sopinha de letras. E a gente já fez um Texto Inspira em Loco sobre isso. Sim. Conta para o pessoal que não viu o que foi o SXSW e um pouquinho do que é essa experiência que vocês estão construindo com o TexPlay, por favor. Perfeito. Primeiro, novamente, é uma honra estar aqui. É muito feliz. A gente agradece demais essa oportunidade de a gente poder construir, né, juntos. Isso é fantástico, maravilhoso. Então, para quem está vendo e ouvindo a gente, é muito feliz mesmo em estar aqui. A honra, acho que ela é, né, Alex? Ela é nossa e de todos os que estão assistindo e ouvindo, né? Porque, nossa, é muito legal, né?
Ah, elas estão... O trabalho delas é muito fantástico. Então, conta aí. Toca ali o pau. Não dá pra não olhar pro Gerson e não querer sorrir, né? O Gerson é muito fofinho, gente. Mas, ó, falando sobre o SXSW, essa sopa de letrinha, como bem trouxe o Alex, né? SXSW significa South by Southwest. Então, né, Sul pelo Sudeste é um evento que acontece nos Estados Unidos, em Austin, Texas. E aí a gente fala Austin, Texas, mas espera, Sul pelo Sudeste, o que tá acontecendo? E até, inclusive, o próprio nome do evento, ele vem com uma brincadeira de um filme do Hitchcock, que é o North by Northwest, que é um filme que ele tem. Junto, então, eles fazem esse trocadilho, mas eles também pegam a onda de que, principalmente Estados Unidos, Vale do Silício, então, onde tudo acontece sobre transformação tecnológica, de repente começou a migrar para Austin também. Então, Austin começou a ser aí um hub de inovação, onde várias startups, várias marcas inovadoras foram sendo criadas, e aí começou a se olhar para esse local e tem muito potencial. Eu gosto de dizer que é como se Austin fosse assim a galera mais hipster do Texas, sabe? É que se a gente, até geograficamente, se você olhar, Austin está no sudoeste, entre o sul e o sudoeste dos Estados Unidos, né? E num local, eu vou puxar um evento de vocês que eu tive a oportunidade de assistir, e vocês falaram sobre isso, e num local, cara, é muito tradicionalista, né? E a cidade de Austin, ou seja, seria uma pequena ilha, ou o evento uma pequena ilha de cabeça de mente super aberta, tipo Vale do Silício, num local totalmente frio ao redor, vamos dizer assim, inóspito. Então, acaba sendo uma experiência imersiva fantástica, né? Exatamente, tu trouxe isso de uma forma muito perfeita, porque aí como é que tu olha assim, tá, caramba, mas foram até lá e o que significa esse festival, então? A gente foi até lá porque esse festival, ele significa que ele é o maior evento do mundo que trata sobre inovação. Mas não tão somente, é inovação em diversos prismas e panoramas. Então, ele não é um evento que é nichado. Ele é o maior evento global que, inclusive, traz informações que vão desde cultura, filme, música, até sobre ciência, inteligência artificial, quântica, saúde, longevidade, sobre o social, economia. E isso tudo abarcado dentro são 12 dias completos, mas quando a gente olha para a parte de conferência em si, tirando música e filme, são 8 dias inteiros mergulhados num negócio que é uma loucura. É informação, conteúdo, contato e ativação acontecendo 24/7. São 3.200 palestrantes, né, Karen? Isso. E mais de 1.300 palestras que acontecem. Uau. E aí, quem vem para um evento desse, né, para palestrar? O evento já existe há 40 anos, né? Isso, começou como música e filme. E quem está presente no evento são grandes pensadores mundiais, futuristas, empresários. As marcas vêm também para trazer seus cases de sucesso, né? Todas essas grandes plataformas de inovação estão lá. E pessoas que são influências da parte da mídia ou que estão redesenhando o futuro do mundo em diversos aspectos, né? Dentro dessas trilhas que a Karen comentou, desde moda, saúde, beleza, longevidade, tecnologia, transporte, educação, tudo isso dentro de um evento que é meio que tudo junto e misturado, e que é o ambiente, a forma como ele é construído, ele é justamente para que se façam trocas. E é um lugar que, como por exemplo, a gente jamais encontraria, às vezes, com uma pessoa que é brasileiro aqui em São Paulo, ou aqui em Santa Catarina, mas lá a gente consegue sentar e conversar com essa pessoa, sabe? Parece que rompe uma barreira, é interessante isso. É incrível, né? As, Porque o as pessoas fora é às vezes, do seu habitat, elas Médio. acabam sendo mais abertas. Desculpa. Mais ou menos, Alex. Eu vou um pouco contra, porque
Eu acho que não é só isso, ou tão somente isso, mas o festival promove isso. Esse é o grande ponto do festival. E dizem até que muito mais do que você ir para as plenárias e ver as palestras, é o que acontece fora as palestras, que são essas ativações, essas conexões, esses momentos de relacionamento e troca de networking, enfim, que é onde a magia realmente acontece. Então, é como se... Quando você vai para lá, você já vai para lá sabendo que se tu ficar no teu mundinho, isolado, introspectivo... Você volta igual. Exato. Exato. Ô, meninas, eu queria pegar só um pontinho disso pra gente... Quando vocês falam assim, o maior festival de inovação, né? Eu acredito que na cabeça de muita gente que está nos assistindo, o que é a primeira coisa que acontece? Tecnologia. As pessoas só pensam nisso, né? E aí que eu... Eu entendo. Só que eu acho que o que é importante as pessoas começarem a absorver, que foi dos aprendizados que eu tive ouvindo vocês falarem. E então eu já estou transmitindo para eles o que vocês podem passar e assim eles já começam um passo para frente. A gente precisa perceber que a inovação, ela não está só ligada à tecnologia que está sendo criada e que está desenvolvendo novas competências ou matando antigas competências, né? A inovação também quer dizer que o comportamento do ser humano está mudando e a mudança desse comportamento traz novas demandas. E acho que é isso que um evento desse vai despertar, talvez, e também não é para todo mundo, porque nem todo mundo vai estar preparado naquele momento para ter esse despertar, mas eu acho que é isso que vai mexer com a cabeça dessas pessoas. E aí vocês trouxeram esse conteúdo todo, e assim, até vou fazer um outro paralelo, porque as coisas vão me ocorrendo aqui, que a gente é meio maluquinho. Antigamente, quem fazia desenvolvimento de coleção, buscava tendência de moda. Eu posso dizer que eu fiz muito tempo desenvolvimento de tecido, Carla, e vocês já me acompanham há algum tempo. E eu olhava não só o tecido que estava na loja. Isso aí era parte do meu trabalho, sim. Eu olhava a construção, como era feito, o que era matéria-prima, blá, blá, blá. Mas o que eu gostava de fazer? Eu gostava de ver o comportamento das pessoas em outros lugares. E eu observava aquilo com um olhar... Eu me lembro bem, eu fazia caminhadas noturnas em Paris para tirar foto de vitrine, que era um trabalho lá atrás, com câmera, com filme revelável. Chegava aqui tudo uma porcaria as fotos. Mas, quando não queimava... Mas a gente registrava muita informação. Mas uma coisa que eu gostava de fazer, sabe o que era? Sentar num café, num bairro do povo, assim, não turístico. Mais boêmio, assim. E também num bairro turístico, fazia as duas pontes, porque eu podia ver o fluxo de várias pessoas, de todo mundo, para ver comportamento. Então, eu acho que eu queria saber, na verdade, essa coligação entre o comportamento e a inovação. Perfeito. E é isso que eu acho que vocês trouxeram de lá, é isso? Pelo que eu entendi? Eu acho que é bem importante a gente deixar claro que a tecnologia ela é o meio pelo qual a gente faz inovação, faz negócio na moda, a gente faz o que a gente faz, né? Agora, quando você consegue respirar num evento desse, ou quando você consegue observar, tipo o que você falou, e transformar isso em insumo para o teu trabalho, porque no caso da moda especificamente, a gente sabe que a moda ela deriva do comportamento do consumidor, das necessidades do consumidor que precisam ser atendidas, das mudanças que estão passando no mundo, mudanças de geografia, né? As mudanças de população, a gente vê aí, né, inversão da pirâmide geracional, enfim, tudo isso impacta na moda, impacta nos negócios, nos outros segmentos, tenho certeza que também. Então, o nosso grande desafio, quando a gente foi lá, a gente viu, assim, esse mundo todo que existe, tanto de tecnologia, de ferramenta, de mudança de mundo, quando a gente fala, né, de coisas super inovadoras, um computador feito só com neurônios humanos, por exemplo. Na semana do evento foi lançado um computador pela NVIDIA feito de neurônios humanos. Mas como que eles capturaram Para esses que neurônios? isso, né? E tudo isso. Então, como que a gente Ótimo pega evento. isso tudo que a gente viu
transforma isso de uma maneira que a gente consiga trazer para a realidade do nosso mercado brasileiro, porque não adiantaria de nada a gente ir para lá e começar a trazer aqui. Agora tem um computador feito só com neurônios. E aí, eu faço o que com isso, com essa informação? Ó, eu tô aqui no Brasil. Que você queima os teus neurônios. Então, o nosso grande desafio... O que será que eles vão... Será que eles vão extrair os meus neurônios da minha cabeça? O nosso grande desafio foi esse, né? Uma preocupação muito grande que a gente tinha era... Ok, a gente vai lá, vai ver isso, mas de que maneira a gente traz para a realidade brasileira? Então, a cada parte do nosso evento, a gente fazia assim, pessoal, ó, tem isso aqui, tá caminhando para lá. Então tá, agora como é que eu desdobro isso para minha realidade? Isso é um ponto bem importante, Gerson e Alex, que eu gostaria muito de reforçar o que a Carla trouxe, porque esse é o grande diferencial que nós, como TechSplay, trouxemos como curadoria. Então, como profissionais, pessoas que estamos há bastante tempo também no setor e que a gente busca, através das nossas forças, trazer aquilo que são os insights, mas não só insights, mas as aplicações para o mercado nacional da moda, esse é o grande pulo do gato do que a TechSplay realizou aqui para o mercado brasileiro da moda. Porque uma coisa é nós trazermos de forma branda e geral o que são esses inputs do evento. A outra coisa é a gente fazer isso, mas ainda responder a duas perguntinhas muito, muito essenciais. Uma, por que isso é importante para mim, como marca? E dois, por que isso é importante para o meu cliente? Então, foram essas as perguntas que a gente chama, né, os nossos takeaways, ou o que são as grandes ideias, né, e o que a gente leva a respeito de cada uma das trilhas que fazem jus e são importantes para dentro do mercado nacional para aplicação imediata. Eu acho que o foco principal, que nem vocês estão comentando, né, a questão que traduz para dentro das organizações é a questão da competitividade, né? A competitividade ela se faz aqui em duas situações muito específicas. Numa, aquela que é a competitividade empresarial, aquela que faz com que a empresa consiga identificar inovações, melhorias, evoluções que ela possa trazer dentro da sua possibilidade do mundo real para esse processo internamente, né? Como também para o profissional, né? Que precisa estar atualizado para ele também gerar uma certa competitividade profissional, né? Olhando para esse aspecto, assim, vocês têm uma habilidade e uma competência muito grande de fazer esse filtro, né? De fazer essa análise, né? Daquilo que efetivamente faz sentido, assim, para ser aplicado tanto pelas empresas como pelos profissionais, né? Que vocês viram, então, nesse último evento aí que de repente chamou a atenção de vocês, seja de forma pessoal ou profissional? Eu quero antes delas trazerem os hot topics dessa história, que é o que você está pedindo, eu quero fazer um parênteses aqui muito bacana. Você é o próprio alemão mesmo, né? O alemão industrial, o cara que faz gestão de indústria. Pensa que você já pensou em eficiência e aumento de produtividade, que e não tem nada de errado com isso, Gerson, veja bem, mas é justamente... A pergunta que a gente pode se fazer em relação a esse evento. Pergunta quantos brasileiros estavam lá, tinham muitos. Mas se fosse numa ITMA, quantos de Santa Catarina estariam na ITMA? Ah, sim. Vários, né? Quantos estavam lá? Pouquíssimos. Por que eu estou te trazendo isso? Porque é justamente essa questão. Para investir numa máquina, em produtividade, investir em inovação que te dê retorno produtivo palpável, é muito fácil. Quando você vai buscar o retorno intangível, que é avaliar comportamento, e eu vou trazer o que eu acho... Antigamente, a estilista, ela era a pessoa que trazia a tendência. Hoje, eu vejo como TechSplay, a tendência estratégica. Vocês são uma curadoria não só de informação para desenvolvimento de pessoas. Vocês podem informar e dar a curadoria para quem está pensando na formação estratégica, no caminho negócio que vai botar o negócio para que chegue nisso. Então, eu só quis fazer esse parênteses, porque é realmente isso que a gente tem. É muito a nossa característica. Você é o cara mais produtivo e eu o cara mais comercial. Então, eu sou mais pelo... intangível, o valor imaterial, e você é o cara do valor cartesiano. E eu volto a dizer, pessoal, uma empresa é composta das duas partes, isso tá? é maravilhoso, é a complementaridade que faz a Mas força. eu achei muito fantástico tu pegar, porque eu vi claramente a diferença de um evento como uma feira como a ITMA, que é uma feira de equipamentos, ou a Febratex, que ocorre aqui, que é uma feira de equipamentos, para uma feira onde você veja tendências de comportamento humano e inovação. Eu estava
agora já faz um pouquinho mais de tempo, naquele momento ainda não chamava tanta atenção, mas eu fui num evento do Lean nacional, tinha cerca de 1.200 profissionais naquele evento, e do setor de moda tem aqueles cadastros que a gente faz e a gente pega as informações depois, né? E do setor de moda tinham 3 pessoas, né? Eu e mais 2. E as 2 Para Lean Manufacture. que eu levei junto. Né? Que eu levei, as 2 eram da mesma empresa que eu atuava. Né? Então tem essa situação de, mesmo nós, profissionais, independente do ramo de atuação, de estar buscando, e o brasileiro ainda está muito distante dessa busca, dessa inovação e dessa atualização, mas o setor têxtil moda está mais distante ainda, em alguns momentos. Já houve movimentos de mudança, e esse movimento que vocês fazem, eu acho que é um movimento que provoca esse olhar diferente. Né? Mas repete depois tua solicitação para elas, para quem está entrando agora atrasado. A minha pergunta foi no sentido de, o que elas né? perceberam agora que impactou elas no pessoal, voltado para o profissional, e naquilo que é empresarial, né? Na minha visão, seria muita pretensão nossa, minha pelo menos, né, resumir aqui em alguns poucos tópicos todos esses dias de conhecimento, né? O que eu poderia trazer aqui, né? Alguns fatos, né? A questão da longevidade, uma coisa que chamou muito a atenção. A questão da tecnologia, mas a tecnologia, Gerson, dentro disso que tu trouxe, né? Do aumento de eficiência, e ela num olhar de que hoje, no jeito que a gente, no nosso momento de sociedade, no nosso momento industrial, e com os avanços tecnológicos que estão vindo por aí, como computação quântica, né, computadores, a biotecnologia, junto com a grande sensorização, então a gente fala agora de inteligência viva. Tudo isso a gente vai precisar se reinventar e não mais fazer simplesmente avanços incrementais. Os avanços incrementais serão importantes, continuarão sendo, mas não vão ser eles que vão levar as empresas para o nível, para o patamar que a gente vai ser submetido, ou que a gente já está vivendo isso. Porque se a gente não abrir o olho para isso, a gente vai ser atropelado e a gente não vai nem ver quem nos atropelou, de tão rápido que vai ser. E quando a gente fala nessa questão de inovação, de tecnologia, a gente vê chegando coisas na nossa vida nos próximos 5, 10 anos que vão realmente ressignificar tudo isso que a gente está vivendo hoje, como a chegada da computação quântica, a chegada da completa sensorização, porque a gente vai ter sensorização para muita coisa. A coisa vai tão profunda que a gente chegou a ver lá tecnologias vestíveis para espermatozoides, para eles irem para onde eles precisam ir. Pensa o que é você ter uma tecnologia vestível nesse nível que a gente vai poder ter para poder mapear doenças, para poder, né, o próprio computador feito com neurônios, ele é destinado para isso, para identificar doenças. Então, assim, como que tudo isso que está acontecendo, ele se reflete na sociedade, e eu gosto muito de uma fala do professor Scott Galloway, ele é da NYU. NYU Stern, isso mesmo. Isso. Ele diz assim, a gente precisa começar a olhar para esses movimentos, mas não só sob uma perspectiva de negócio, mas também daí sobre o impacto de tudo isso que a gente está vivendo, da tecnologia e todas essas pressões e a forma que a gente está vivendo em sociedade na nossa vida pessoal. E daí vem o ponto 2, né, que eu traria em relação à questão de saúde mental, né? E aí se fala bastante de saúde social também, né? Que eu acho que a Karen pode explorar bastante também. Então, uma coisa está amarrada na outra, muito interligada. E isso tudo se reflete lá nos nossos negócios, porque a maneira como a gente vive, a maneira como a gente se comporta, ela se reflete no que a gente consome, ela se reflete nas nossas necessidades. Se a gente vai viver mais, a gente vai precisar de mais roupa, mais produtos, mais serviços, né? E isso faz a roda da economia girar. Mas você sabe que eu vou mostrar uma aplicação prática do que... você acabou de dar os seus pontos fortes, certo? Os highlights que você... Hot picks, é assim que fala, né? Ai, desculpa. Se pedir pro Gerson, ele vai dizer... Em alemão, fala aí em alemão. Du lieber Zeit, eu vou Du lieber Zeit, nein. Ah, mein Gott, sein.
é o que eu queria pegar aqui, que eu acho interessante. Por exemplo, você acabou de falar algumas coisas aqui, eu olhei, vamos supor que eu sou uma fábrica de confecção. O que eu já posso imaginar, né? Poxa vida, então eu preciso ver que vou ter uma geração que vai mais longe, mais longeva. Então eu tenho que pensar em roupa para essa gente. Eu tenho, e não em roupa, não adianta ser superficial, porque assim, ó, eu já brinquei com ela que eu sou um jovem sênior. Eu criei uma escala para ela, eu tenho jovem júnior, jovem pleno e jovem sênior. Eu sou jovem sênior, agora eu nem sei o que eu vou virar, porque idoso ainda não. Eu também já fiz 39 anos. Então, mas assim, ó, a gente tem que pensar que realmente essa escala de tempo mudou. Então assim, ó, eu sou extremamente ativo, pratico um monte de esporte. Meu pai não, porque também ele é bem inteirão, mas tem outros senhores de 52 anos como eu tenho, que não tem a jovialidade, entre aspas, e eu não estou tentando ser melhor que ninguém, só estou comentando. Então, assim, ó, as minhas demandas serão diferentes. Então, por exemplo, achei muito bacana. E olha como isso se aplica na moda, né? Claro. Outro ponto que você colocou, que a gente também aplica nos negócios e nos negócios de moda. Se toda essa pressão tecnológica vai ocorrer, e até escutei ontem do presidente do Google, lá do fundador do Google, dizendo que falta profissionais programadores, mas falta só por mais um ano, porque depois de um ano, essa em computação quântica vai entrar em ação plenamente, e aí acabou, não precisa de mais nada, tá? Ela já tá em ação. Mas eu digo assim, aí ela chegou no ponto onde ela tem que estar. Em 6 anos, ele dizimou uma nova carreira, tá? Que é de programador. Ou seja, é muito importante a gente ver essas velocidades. Então, estar em contato com esse tipo de tendência, vamos dizer, é o que vocês, no trabalho, vocês vão poder abrir os olhos das pessoas, dos empresários para chegar. Que a barreira do conhecimento técnico, ela implodiu, porque a pessoa que hoje sai de uma formação, ela chega no mesmo ambiente de trabalho que nós e ela tem o mesmo conhecimento que a gente. O conhecimento, ele se tornou... Ele não é mais diferencial. Exatamente. Né? Agora, o que é o diferencial? É a capacidade de conectar os pontos e fazer isso ter sentido dentro dos nossos negócios, fazer E aí isso, a IA né? pode tá começando a fazer isso, gente. Meio médio. Lógico. Existem, e eu gosto muito da tua linha de raciocínio, porque é exatamente isso. Você começa a perceber, porque assim, é uma enxurrada de informação a todo lado, o tempo inteiro, acontecendo ao mesmo momento, te dá um FOMO, porque tu vai olhar no teu aplicativo do evento, beleza, meio-dia, qual palestra você vai agora? Pera aí que tem umas 20 listadas aqui. Beleza, qual vamos e qual não vamos nos dividir e por aí vai. Mas, a partir disso, né, Carla e eu, nós duas, cada um tem o seu formato de destacar os pontos do que foi aprendendo. Mas, por exemplo, no meu diarinho, eu já ia colocando, não, beleza, isso conecta com isso, que conecta com isso. Então, as coisas, elas acontecem em paralela, médio, porque elas são muito síncronas. Elas vão fazer sentido para cada etapa, para cada movimento, e isso é pessoal e isso é profissional. Linkando também com uma pergunta que tu fez, Gerson, o que pegou mais no teu pessoal e no profissional? Ele linka. Então, nunca se teve um SXSW em todos esses anos que, de uma forma tão grande, uniu muito esses dois universos, que é o humano, o social e o tecnológico. Uniu demais. E até, inclusive, se falou muito mais sobre o humano e o social do que sobre a tecnologia. E a tecnologia, claro, ela vem porque fala-se sobre inovação também em termos disso, dessas disrupções, mas o olhar central do evento estava muito mais em como nós, seres humanos, vamos nos adaptar e vamos conseguir viver e estar aqui junto com todas essas inovações que estão rolando. A Carla trouxe várias que já, né, faz o olho abrir, assim. No palco, a gente viu um homem que ele tinha um braço biônico e ele conseguia sentir os estímulos sem nem ter nenhuma recepção ali. Mas o braço biônico dele fazia o negócio ali acontecer e isso eu só via em filme, gente. E o robô que olha nos olhos e reconhece as emoções humanas e conversa contigo, assim, de igual para igual.
E aí, esse robô, a gente até comentou ontem num evento que eles usaram do mimetismo para fazer esse robô e fizeram dele, os olhos dele maiores, como são os filhotinhos, né? Pensa em filhotinho de cachorro ou gato. Gato de botas. Gato de botas. Que assim, tu fica perdidamente, né, ali. Então, isso, inclusive, tem também uma teoria que fala e que foi dita pelo Ian, Ian Beecraft. Ele é um dos maiores expoentes de inteligência artificial e de tecnologia do mundo hoje, e ele falou assim: quando nós somos deparados com situações, momentos ou movimentos que são muito diferentes da nossa realidade, a primeira coisa que a gente faz é se fechar. Então, o que nós devemos fazer? Transformar isso de alguma maneira que não fique tão distante daquilo que é real para nós hoje. A exemplo, o primeiro carro, quando feito, ele mais se assimilava com uma charrete, uma carroça, car, né? Carriage car. E aí ele se assimilava, só que eles botaram um volante ali. Então, né, o motor, enfim, para transformar... Sim, era uma carroça, tinha um motorzinho na frente ali no lugar do cavalo. Isso aí. Era isso. Ponto. Outro, quando saímos da energia, luz, que era pólvora, e foi para eletricidade, fizeram no mesmo formato do lampião que era a pólvora. Porque não se afasta... Era óleo. Ou a óleo, perdão. Que não se afasta tanto... explosão, né? Acontecendo. Eu pensei, obrigada, meu Deus, essa eu não conhecia. Não, perfeito. Que bom da Gera luz, tá? Gera luz. Explosão gera luz. Isso aí. Bom, só para descontrair, na verdade é o seguinte, ali tá havendo uma pequena explosão que é o que gera luz. Já Muito obrigada. Pra corintiano, né, cara? Uma explosão pra nós até, né? Então. Mas tu sabe que até hoje ninguém me convidou pra fazer um assalto a banco, sabe? Ainda bem. É porque tu tem cara de alemão. E que te entreguem pólvora pra fazer, e não óleo. Mas o fato é, se tem um objeto que é inovador, mas ele tem uma semelhança com algo que já é conhecido do teu cotidiano, tu não vai te repelir tanto. É isso que ele trouxe. Então, como você aplica a inteligência artificial e faz esse bom uso dela ou de novas inovações tecnológicas que estão vindo, a ponto de ter essa adoção em massa e não repelir tanto? Posso te cortar? Porque aí você falou uma coisa muito incrível. Manda. Porque, por exemplo, a gente recebeu aqui o Maicon da Cisplan e o Charles da Sisteixo. E ambos utilizam dentro da interface natural do programa deles, que é a similaridade, concorda? Utilizam uma série de ferramentas de IA por detrás que fazem serviços que seriam... demandariam mais pessoas para executar e conferências que dão mais segurança para a operação. E olha que interessante, porque justamente olha como uma tendência que o cara disse pode ser aplicada na realidade. Mas isso que você falou é aquilo que o Gerson trouxe no início, a história da eficiência operacional. Porque ao invés de ele ter lá 3, 4 pessoas trabalhando lá e fazendo cara crachá, ele colocou uma inteligência para fazer isso. A gente já acha isso sensacional. Nós vamos passar para um modelo onde esses agentes vão conversar entre si. E eles vão coletar dados do ambiente e vão trocar com os dados do nosso negócio. Eu vou fazer um linkzinho aqui para uma parte desse XSW que eu sei que houve e que vocês trouxeram já no evento de vocês essa preocupação. Provavelmente as pessoas nesse momento, ouvindo, se elas que estão nos escutando aqui, talvez esteja ficando preocupado, assustado, pressionado. Somadas as pressões do dia a dia, já todo conflitos geopolíticos ou instabilidades financeiras, econômicas, e não importa esse aspecto. As dificuldades do dia a dia ou as empresas que estão com falta de mão de obra, então estão se pressionando e as pessoas estão se sentindo pressionadas. Há umas semanas atrás ele me contou, uma empresa só num dia teve 30 demissões. Ele estava me comentando na produção. Isso vai impactar a mente das pessoas. E você que está em casa não precisa ficar assustado, porque isso não vai ser assim. Você não precisa, é como elas falaram, isso vai surgir e as coisas a gente vai se adaptar. O ser humano tem uma capacidade muito grande para isso. Mas vocês já me disseram que esse aspecto emocional é um dos grandes hot picks aí do negócio. Sim, de fato,
Então eu trouxe um olhar de tecnologia, né? E trouxe o olhar enfatizando inteligência artificial. Carla trouxe um pouco sobre o quantum e trouxe um pouco sobre como a biologia e a ciência também estão evoluindo. A gente fala de cura de câncer, a gente fala de longevidade, mas a gente fala também de carros autônomos, e isso é muito interessante, porque a primeira vez que a gente viu nós ficamos assim, olha ali, tá passando, e o que é isso? Meu Deus, não tem ninguém, e não bate, né? Assim, as loucas. A nossa amiga Amélia, quando foi no Vale do Silício e viu o carro da Google, cara, dia seguinte falar com ela era difícil, porque ela tava tão empolgada. Exato, mas eu aposto que 2 dias depois era só assim, mais uma vez ele tá passando. Então, e isso vem adaptação. Se adapta muito rápido. Falei do carro autônomo. Tinha mais um outro veículo que eles estavam testando, que era basicamente um drone para humanos, onde então era como se fosse, vai lá, um mini helicóptero formato drone, onde tu podes ir, sabe, como é que é o nome daquele desenho tipo que tinha Jetsons, tipo um dirigível à la Jetsons, assim, e tava lá para você testar. Então tu entravas, ele era para uma pessoa Você e tu foi? dava. Eu não fui, porque eu sou uma cagona. Eu tava na fila lá primeiro. Eu sei. Mas fato é que isso também... A primeira vez que eu vi, foi assim, cara, isso existe. A segunda vez foi, A terceira vez, cara, de novo, ainda estão fazendo fila. Karine, tem um ponto dentro disso que você está falando, da questão assim, eu posso olhar isso como uma ameaça, né? Mas a gente sabe, né, Karine, a gente viu lá várias informações de que da mesma maneira que surgiu a calculadora, o Photoshop e essas outras coisas, a gente, né, extinguiu-se um tipo de trabalho, mas se criou outros, Exato, né? esse é o ponto. Muitos outros, e isso ficou muito claro lá no SX. Então, eu olho isso sempre pelo lado da oportunidade, porque quem tem essa visão, você imagina, o envelhecimento da população que a gente falou, e a gente trouxe todos esses highlights de como desmembrar isso do envelhecimento da população para o meu negócio de moda. A gente trouxe também as questões envolvendo por exemplo, você falou aqui, né? Eu ainda vou estar nativa, vou estar com 60 e poucos, vou estar nativa. Vocês têm ideia de quantas vezes a gente vai precisar se reinventar enquanto profissional ainda? Porque se a gente vai viver mais, a gente vai estar com 60, 70 anos azucrinando por aí. Só que a gente vai precisar aprender. E aí, onde que a gente vai aprender? O modelo tradicional, ele vai conseguir acompanhar essa velocidade da mudança? Então, sempre tem, né? Esse paradigma de, mudou e agora o que vai acontecer? Mas tem o outro lado, que é o lado da oportunidade. Então, vai ser uma carga ainda maior, eu acredito, sobre nós, seres humanos, porque vai exigir de nós uma capacidade de reinvenção. E dentro disso que a Carla trouxe, e complementando com a resposta para a tua pergunta a respeito do mental ou do social, esse é o grande ponto, porque se a gente tem tudo isso de tecnologia rolando, bicho, né? O que vai ser de mim? E aí que vem esse ponto muito fantástico e maravilhoso e tão importante e necessário que o evento trouxe, que é a respeito do nosso olhar para saúde social. Então, quando fala dentro de ambiente de trabalho, começando por isso, reinvenção, cargos serão reinventados. Existe sim a reinvenção do profissional, onde fala-se de você não ser mais um especialista, você passa a ser um generalista. Tem um outro nome bonito que... Polímata. Polímata, isso. Que Eu sou meio polímata. Então, exatamente. Quantos não são como você, como eu, mas sempre foi preciso se rotular dentro de uma caixinha, porque o mundo não estava aberto a isso. Você tinha que ser focado. Exato, você tinha que ser um especialista. Então, quando fala-se de que antes algo que você aprendia tinha duração de 30 anos, ela já parou e pulou para 2 anos, e agora fala-se em 6 meses.
6 meses é muito rápido. Então, mais do que nunca, fala-se em você seguir aprendendo e reaprendendo, e porque a velocidade da mudança será muito rápida, tanto social quanto tecnológica, e isso envolve, inclusive, cenários econômicos e políticos. Então, o ponto fundamental quando a gente olha para o mercado de trabalho e novos profissionais é exatamente essa questão de esquece tão somente especialista, mas como que você pode ser um ligador de pontes? Como que você pode ser esse generalista? Como que você pode passar a abraçar mais conhecimentos que vai ajudar a fazer com que tu tenhas uma síntese aplicada para aquilo que é o teu negócio do dia? Cara, sensacional, porque eu estava tentando fazer uma conexão no que vocês estavam falando, meninas, com aquilo que a gente tem visto no dia a dia, né? Porque a gente fala em duas saúdes, né? A saúde do corpo e a saúde da mente. A saúde da mente, ela está muito prejudicada com a questão da ansiedade, né? Acho que a ansiedade hoje é o mal as comparações, né? As mídias trazem isso. E esperar tudo que tem que acontecer para frente, eu tenho que me preparar, mas aquilo que você está comentando, poxa, mas tem aqui um modelo que, por exemplo, vocês estão aplicando hoje que consegue já enxergar um pouco dessa... Porque se mexe um pouco nessa questão da ansiedade, tendo já uma clareza maior daquilo que tem para ser feito para o futuro, né? A saúde mental, ela começa a ser impactada também, né? Gerson, Liba, eu vou te dar mais uma informação para ti, para quem está vendo e ouvindo a gente, que ela é perturbadora. A gente fala de saúde física, agora fala-se um pouco mais abertamente de saúde mental, mas tem o terceiro pilar, que é essa saúde social. Hoje, quando nós vivemos num mundo digital, em onde nós estamos muito conectados o tempo inteiro, falando com pessoas que podem estar em qualquer local, em qualquer fuso horário. Inclusive pessoas que podem não ser pessoas. Inclusive pessoas que não são pessoas, e podemos entrar nisso mais adiante, mas o fato é, nós nunca nos sentimos mais sozinhos do que a sociedade atual vive hoje. E isso, inclusive, foi a palestra magna de abertura do evento que trouxe sobre a epidemia da solidão que nós, seres humanos e sociedade, como hoje vivemos, estamos passando. É que o dia a dia, às vezes, é tão agitado, e eu me coloco junto nesse processo, porque daí eu prefiro ficar em casa no final de semana sem precisar mexer em celular ou alguma coisa nesse sentido para me desligar um pouco, mas na verdade isso pode ser um grande mal, né? Não, Gerson, aí é escolha. Eu falei com a minha psicóloga ontem. Adoro. Quando você escolhe fazer isso, é escolha. O problema é quando você passa a não querer fazer e assim, só por desmotivação. Isso. Aí é eu não depressão. tenho vontade. Porque eu perguntei, porque eu tenho andado mais caseiro, que eu sempre fui batedor de perna, né? Eu tenho andado, eu falei para ela, olha, mas veja, eu quero até ressaltar, falei com a minha psicóloga ontem, ou seja, eu sou extremamente tranquilo com relação a assumir que eu acho importante, sim, cuidar da minha saúde mental, porque ela vai me desenvolver como ser humano. Mas agora, vamos lá, se fosse um ano atrás, tu teria coragem de falar assim, abertamente? Não, eu sim, eu não tenho esse problema. É que tu não tem esse problema, né? Não é. Muitas mas tu não faz parte da... Mas eu não, mas assim, ó, eu tenho certeza que tem gente que tá me ouvindo e que não fala. Que acha vergonha. Ou que precisaria ou e não assume. Ou passou a falar e não falava também. E gente, como você falou agora, assim... Não, psicólogo é coisa de bobiça, como diz aqui na região, mas é uma bobeira, sabe? Dinheiro, para que eu vou dar dinheiro? Cara, eu escolhi a psicóloga, escolhi a linha que eu ia querer adotar para buscar uma melhoria para mim como ser humano. Sim. Agora, e até uma outra... Agora, esses são estudos que eu busco por mim para pensar no crescimento, mas a gente vive um momento em que a gente se preocupa demais com o futuro que gera ansiedade. Ou a gente se fixa no passado, a gente acho que já falou isso há uns programas atrás. É a depressão. Que é a depressão. E ninguém vive o presente. E o presente, quando você tem um futuro com tantos desafios que a gente sabe que terão que acontecer, precisa de pessoas como elas que vão lá coletar essas informações. Isso tudo que está sendo dito aqui não vai virar a chave de hoje para amanhã. Isso vai acontecer de uma maneira paulatina e esse desenvolvimento... Como outras coisas aconteceram, né, Alex? Quando a chegada da internet veio na nossa vida, vamos lembrar de alguma coisa mais recente, né?
A gente também achou, né? O computador chegou na nossa vida e agora? Tivemos que deixar o fax, né? Quem aqui trabalhou no fax? O Renato Albani faz um Mimeógrafo. As cartas impressas, assinadas que tinha que pôr no correio e tudo, né? Lembra? Meu Deus, eu trabalhava com comércio exterior. Tinha que mandar documento para a Alemanha, voltar da Alemanha era um inferno. Eu datilografava a declaração de importação cópias, 5 cópias. Eu sou da época da guia da importação, tinha que fazer na máquina de escrever, não podia errar. Não podia errar. E não, ele assim, eu já pensa um troço do demônio. Aquilo era um demônio. Eu já fiz 39. Não, quem tá velho é o Alex. Sabe o que foi um dos primeiros trabalhos que eu fiz de melhoria de operação? Eu fazia essa guia. Eram 5 folhas. Isso. Com carbonadas. A primeira era verde. Que você tinha que carbonar, elas eram cores diferentes. E realmente, não é que você podia apagar e fazer. Errou, começava do zero. Depois veio a máquina que corrigia, mas daí como a via era carbonada, não adiantava nada. Não adiantava, exatamente. Sabe o que foi o primeiro trabalho de facilitação de negócio que eu fiz na minha vida? Assim, não sei se foi na minha vida, mas eu consegui desenhar no DOS exatamente a guia de... Você é mais velho que eu não peguei o DOS. Eu fiz assim, daí eu consegui prender de um jeito que eu botava na impressora, aquela que fazia... Matricial. E eu consegui. Eu só alterava os nomes. Por favor, aquela música We are the champions. Olha, você conhece Eu consegui! Você conhece uma pessoa, se ela falar que fez guia de importação, você já sabe a idade dela. Gente, tudo isso que eles trouxeram era para dizer uma palavra muito maravilhosa que se chama nostalgia. E como que a gente conecta isso no presente para falar sobre ativação de marca, fazendo um link com tudo que nós aqui estamos falando a respeito do passado, futuro e o presente. Como nós, marcas, e dentro da indústria aqui da moda, podemos realizar a respeito de todas essas provocações que a gente traz para fazer essa conexão humana genuína. Então, esse é o ponto onde nós sempre fala assim, storytelling, né? Contar uma história, eu preciso contar uma história. Daqui a pouco veio mais um, né? Ele migrou e aí ele veio para story selling. Então, muito mais do que contar uma história, eu preciso vender essa história. E agora existe uma nova skin aí do jogo que eu acredito muito fielmente. Não vai me dizer que é o Love Story. Não, pelo amor de Deus. Mas eu vou te dizer que é o story living. Porque muito mais do que contar uma história, você não precisa vender ela. A venda dela vai acontecer automaticamente assim que o teu lead, o teu cliente, o teu público, o teu seguidor passar a viver essa história junto contigo. Então é onde voltam as experiências, é onde volta o cartonado de vocês, é onde volta essas experiências reais, autênticas, de gerar valor e conexão real oficial da marca com o seu público. Quero pegar você agora numa pergunta que você trouxe um negócio para mim que fez uma conexão com o TextPlay quando surgiu. O TextPlay é uma comunidade, então. Sempre foi, né? E é o que você está falando agora. Ou seja, lá atrás era já uma tendência, agora já é uma realidade em andamento. E as pessoas que seguem o Texto Inspira também fazem parte dessa comunidade. E nós... E se não fazem, @TextPlayBR. Aqui, ó. Fazem parte do TextPlay BR. E vejam, como nós estamos todos dentro de um mesmo ecossistema, de um mesmo mercado, nós, sem problema algum, somos uma comunidade que se interpola. Porque a troca entre TextPlay e Texto Inspira faz com que quem está nos assistindo possa buscar conteúdos interessantes e relevantes, como o que vocês apresentam, outras empresas apresentam, não importa, o importante é buscar, né? Isso. Alex, eu acho que é assim, ó, o que a gente está aqui buscando fazer com o projeto da TextPlay, e é o que vocês buscam fazer também aqui, pelo que eu acompanho, é a gente conseguir fortalecer cada vez mais toda a nossa cadeia têxtil. Porque o Brasil, ele é um dos países que ainda conserva toda a cadeia completa, né? Se a gente pegar. Então, Ainda. E isso é
incrível, isso é algo que deveria ser conservado. E à medida que os nossos projetos, né, tanto o Texto Inspira quanto o TexPlay, têm esse objetivo de fortalecer a cadeia e a gente trabalha por esse legado, eu acho que a gente não deve competir. Né? Não, a gente tem que cooperar. Exatamente. Ô, Né? Carla, e vou te falar uma coisa. Recentemente, globalmente falando, existe a grande discussão de países que se desindustrializaram, né? Mais cedo nós estávamos falando aqui sobre a distribuição de rendas no Brasil, renda per capita. Antes do programa. Exatamente, que você trouxe o dado de que é oficial que é Brasília, São Paulo e Santa Catarina, né? As 3 principais. E eu só enxergo, essa é a minha visão, foi que eu compartilhei com vocês antes. A diferença dos estados menos privilegiados são os estados menos industrializados. Sim. Então, quando a gente vê países brigando pela reindustrialização dos seus parques, eles não estão errados. É a geração da riqueza, né? Nesse aspecto. Porém, depois que desindustrializou, reindustrializar, vocês me desculpem, acho muito difícil que eles consigam. Porque é um esforço, é uma perda de competência. E como você disse, nós ainda temos. Então, se a gente somar, e aí eu vou trazer todos esses estados que ele mencionou, não vou falar de Brasília, porque Brasília, a renda per capita ela é transitória, porque é de gente que passa e vai embora por ser a capital. Mas se vamos pegar São Paulo e Santa Catarina, que a gente conhece bem, né? Se a gente pegar essas tendências que vocês estão trazendo, elas vão chegar, inclusive, primeiro nesses polos. Segundo, é a oportunidade que a gente tem de, com menos mão de obra disponível, e também pela dedicação que eu vejo nas indústrias aqui, de criar geração de bem-estar para o colaborador. Porque a competição é muito grande. Exatamente. Então, a gente tem tudo isso daí. Mas assim, tem que haver a manutenção da indústria. E aí eu te digo, eu sou apaixonado pelo Texto, porque o Texto me trouxe até aqui, eu já vi muitos casos de sucesso, né? Mas vendo tudo que vocês falam aqui sobre a transformação global, você não vai ver isso de gente pelada, né? Você não vai ver experiência, nem autoestima acontecendo se a roupa não tiver dentro daquela... como eu sou old school, dentro daquela tribo. O nosso presidente do conselho, ele fala uma coisa muito interessante, né? Que ele diz assim, olha... A tecnologia está evoluindo, o mundo está mudando e tudo mais, mas, gente, não existe menor estudo ainda das pessoas andarem sem roupa. Enquanto isso existir, estaremos nós aqui no Têxtil, né? Então, Sim. Isso é uma notícia maravilhosa. Talvez mude a maneira como a gente vai fazer as roupas. Mas ainda bem que não existe isso, né? Vai que essa moda pega. Eu vou ter que te cortar, só porque senão eu vou perder esse link, ó. É a Karen me contando no evento que eu fui, que uma dos temas foi a questão da mudança climática, que é fato. Então, assim, isso que você acabou de dizer vai acontecer. Talvez os tecidos sejam mais leves, mais Sim. tecnológicos, mais que consigam fazer um conforto térmico melhor, que eles se adaptem a determinadas coisas. Então, veja como todas essas macro tendências, elas se refletem no primeiro momento. Desculpa. Como negócio, por exemplo, assim, entender gerações, a questão do consumo em si, ela, com a longevidade, ela é impactada dentro das empresas, porque é necessário que agora a gente olhe para um tempo maior de vida das pessoas e crie produtos, soluções, né, para esse processo. Né? Se olhar, as academias estão explodindo, né? Se olhar também, é o menor consumo de bebida alcoólica da história, né, os jovens... Fim das baladas, gente. Não, que fim da balada? A gente tá falando de coffee party, de brunch Mas party. Tudo bem, só que é o seguinte, sabe quantas casas noturnas existiam em Londres há 10 anos atrás? Mais de 2.000, sabe que são só 600? Então essa mudança de comportamento vai mudar. Claro, porque ninguém mais quer acordar com ressaca, eu vou no porque no outro dia party. tem... Gente, mas olha isso que vocês trouxeram, que interessante, né? Porque o Gerson trouxe a questão das gerações e a gente vê todas essas gerações que estão aí no mercado de consumo e no mercado de trabalho. A gente nunca viveu isso. Sim. Né? E olha como isso é complexo. Hoje o ambiente empresarial, ele é muito complexo e a gente fala disso no nosso evento. Por quê?
O mundo está mudando, a tecnologia está vindo aí, ela está acelerando, a inteligência artificial rompeu a lei de Moore, que funcionou por mais de 50 anos no mercado. Aí a gente tem todas essas gerações no mercado de trabalho e a gente tem todas essas gerações no mercado de consumo. Aí como é que você equilibra as diferentes expectativas, desejos, necessidades, né? Quando você pega uma determinada geração que ela já fala em microaposentadorias, que ela quer trabalhar 6 meses e ter 6 meses para viver sua vida. Tá certo ou tá errado? Não sei, a gente vai ter que descobrir. Eu também queria isso, só não Mas o consegui. fato é que a gente vai ter que equilibrar isso. Já passou, não é mais O pior é tua que eu geração- não quero. Eu gosto de produzir, cara. Mas o ponto é como que a gente vai balancear isso tudo, porque no fim das contas, a gente precisa daquilo que o Gerson falou lá no início, a tal da eficiência operacional. É possível ter eficiência operacional com um colaborador que trabalha 6 meses e 6 meses não trabalha? Talvez vai ser mais difícil. Como que a gente vai fazer isso? Gente, é muita mudança. Tem coisas que nós não temos respostas ainda, e nem esses principais pensadores ainda têm as respostas, mas o que eles têm também são essas tendências. Então, tem essas microaposentadorias, essas microférias, tem uma mudança do nível de engajamento, do nível de que os milênios, eles sempre foram muito, caramba, a gente precisa ralar e suar e fazer acontecer. Já a geração que veio após, que olhava os seus pais fazendo isso, estando sempre estressados, cara, eu não quero isso, né? Você me chamou de baby boomer outro dia, mas eu sou millennial. Ai, tá bom nos teus sonhos, né? No teu botox. Eu também já fiz 39. Olha a enganação. De novo, né? Eu queria fechar esse meu parênteses e abrir para o Gerson, no sentido de que isso abre também um olhar de que, então, muitas coisas nós ainda não sabemos como que irão ser adotadas e trabalhadas dentro de uma rotina de um cotidiano, ok? A gente só sabe que, como está hoje, as coisas estão mudando muito rápido. No entanto, tem uma fala que eu puxo que é da Michelle Obama, e ela, né, ex-primeira-dama, e ela fala assim, galera, o mundo sempre foi ruim. Inclusive, o mundo já foi pior do que é hoje. No entanto, nós temos um cardápio de possibilidades agora que é muito maior. Então, não é mais assim, se eu vou para a faculdade. Qual dessas 30 faculdades que eu tenho disponível que eu vou? Agora não é mais se eu vou colocar uma bancada na minha casa. Qual mármore, qual não sei o quê, qual não sei o quê. Então, assim... Quando que isso passou a ser algo que nos tira do sério? E ela fez isso num talk, onde estava uma pesquisadora de Yale, que ela pesquisa sobre a felicidade, e onde diz que, inclusive, pessoas que são felizes, elas vivem 3 a 4 anos mais do que pessoas que são infelizes. E no momento que nós estamos hoje, dessa solidão, e uma pesquisa do estatista que foi feita globalmente, com a seguinte pergunta... Quanto você se sente sozinho? E foi feita com todos os países. O Brasil está em primeiro lugar. O Brasil, país do carnaval, do samba, do acolhimento, está em primeiro lugar, respondendo a pergunta, dizendo 50% dos respondentes falaram, eu me sinto sozinho. Então, a gente olha para tudo isso e a gente vê essa polarização e vê que não tem um ombro amigo, porque, como diz um professor, ele diz assim, cara, parece que é o oceano, o muro das lamentações, né? Quando alguém diz assim, cara... preciso conversar. Daí outra pessoa, lá vem. Quando, na verdade, não deveria ser percebido como um mar de oportunidade. Porque é isso. Então, quanto mais a gente começa a olhar para um viés negativo, mais tóxico nós ficamos. E menos produtivo será o nosso futuro e a nossa longevidade. E isso é um problema. E as marcas têm que estar de olho, não somente na criação de novos produtos, mas principalmente nas suas ativações e construções de relacionamento em comunidade e de marca. Eu acho que as escolhas que as empresas precisam fazer, e a gente está tratando aqui com empresários que nos ouvem e nos assistem, assim como também profissionais que são de decisão, que tomam suas decisões, né? Um trabalho de curadoria que nem de vocês, né, Carla e Karen, eu acho que faz toda uma diferença muito grande para as empresas, para poder fazer com que as decisões agora sejam filtradas e melhoradas dentro da empresa, né? Eu acho que quando a gente toma um copo d'água, né? A gente quer tomar água limpa, né? E vocês têm agora essa visão da água limpa para o processo, né? E outra tem que fazer chegar. Isso não tem que ser para poucos. Tem que chegar. E esse é o grande ponto da TexPlay. Porque nós não queremos fazer o negócio ser
caro ou algo que é só uma perfumaria. Muito pelo contrário, nós queremos que essa informação de qualidade, ela reverbere, ela chegue a todos, porque é através disso, desse conteúdo, dessa educação, desse engajamento, onde a gente tem a oportunidade de falar e também ouvir, mas tem a possibilidade de conectar, que a gente consegue transformar todo o nosso ecossistema da moda. Talvez vocês já façam, então daí vocês vão poder dizer e falar, até porque a gente tem que começar a encaminhar para o final, né? Meu Deus. Voou e a gente estava preocupado, vai ser só isso? Não. Tá. E vou fazer a conexão contigo. Gerson, a Gerson Otto é uma empresa que faz e auxilia há muitos anos as empresas no planejamento estratégico delas. Vocês poderiam ter como um produto o TexPlay, até acho que... sabe aquela palestra como a palestra de abertura que vocês falaram aqui no... Hoje a minha mente não está ligando palestra os nomes, magna. as palavras. Mas é isso, Millennium. Esse trabalho que vocês fizeram, eu vejo que seria muito bom para aterrar o pessoal na hora de criar um novo planejamento estratégico. Ah, sim, sem dúvida. Ou seja, criar um ambiente onde que as empresas... eu vou começar a fazer uma confecção, por exemplo. Nós queremos fazer o planejamento estratégico. Faz essa imersãozinha do TexPlay. Que é um exemplo, Alex. Imersãozinha, falei com carinho, por favor. Eu sei. Olha só, a gente foi convidado para fazer uma palestra do pós-SXSW para o grupo de empresários de Indaial essa semana. Claro que a gente daí fez uma curadoria diferente de conteúdo, né? Mais voltado para empresários, porque não era só de moda. Sim. Tinha gente da metalmecânica, gente de bens de consumo, gente de serviços. E a gente fez toda uma curadoria especial para empresários. Quando terminou, teve um senhor que ele levantou e ele falou assim... Uma palavra resume o que eu vi aqui hoje. Ele falou assim, foi um nocaute. Porque ele não esperava que viesse, assim, tanta informação e que ele pudesse sair dali com o caderninho dele, com várias coisas para ele ter atenção, né? Lá na estratégia da empresa dele. Então, reforço aqui esse convite que você fez para que, né, quem quiser saber mais sobre o nosso produto e sobre o trabalho que a gente faz, porque isso que a Karen falou é muito importante. A gente trabalha para o pequeno e o médio confeccionista, os pequenos e médios negócios, pequenos e médios marcas e as pessoas que trabalham na indústria têxtil. Então, a gente trabalha dentro da indústria do vestir, mas com esse foco do pequeno e do médio. Então, quando você vai a um evento nosso da TexPlay, a gente procura ter até um cuidado de fazer essa tradução para que a gente consiga falar de uma maneira... Até porque os pequenos e médios eles não têm braço para executar tudo que eles estão escutando, e isso pode frustrar. Isso, claro. Gera até medo. Cuidado com a dose. A gente tem que ter cuidado com a dose. Isso. Então, é bem importante isso, assim, né? A TexPlay, ela é uma plataforma colaborativa de educação, colaborativa porque a gente não compete com as instituições, pelo contrário, a gente não compete com outras pessoas que fazem conteúdo, com esse grande objetivo de levar conhecimento e informação para profissionalizar toda a cadeia da indústria do vestir. Porque o nosso interesse, assim como o de vocês, é que a gente fortaleça toda essa cadeia têxtil. Enquanto a cadeia têxtil estiver fortalecida, nós teremos fornecedores, nós teremos empregos, nós teremos renda, né? A gente sabe, como tu falou, que é a indústria que gira, né? Assim como a gente vai numa padaria, a gente tem o desejo de comprar o pão fresco, né? Eu acho que você que está nos assistindo, nos ouvindo, né? As meninas possuem agora o pão fresco para o processo decisório. Esse homem está supermercado. Como ele está marketing hoje, né? Supermercádico. Procurem. Já foi água. Deixa ele. Agora pão. Eu gostei Água disso aí, limpa. Carinha. Agora nós somos o pão fresco. Viu? Olha isso. Água limpa. Então esse pão fresco precisa ser consumido, porque senão ele... Como seria pão fresco em alemão? Brot o quê? Fresches Brot, né? Eu já pensei que era algo um pouco mais complexo.
Não, mas sempre dá. Sempre dá. Sempre é possível. Então, dizer assim, para quem está nos ouvindo, para quem está nos assistindo, né, não espere o pão envelhecer. O pão está fresco, o material é novo, é completamente inovador e procurar a Karen, procurar a Carla, né? Procurar a TexPlay para esse processo é fundamental para estarem aí atentos a toda essa novidade e melhorar, diminuir o nível de ansiedade dentro da sua empresa, dentro dos seus profissionais, fazendo agora esse filtro daquilo que realmente é relevante e precisa ser aplicado. Gerson, o que eu posso te dizer é uma coisa bem interessante. A gente já fez aqui sobre Mindfulness, um programa recente. Inclusive, o pessoal que esteve aqui, eles são amigos meus, e eu sei que na TextNel eles prestam serviço também. Eu não sei se chega até o TexPlay. Segundo, a gente sempre procura fazer um programa por mês. A gente tem feito um programa onde a gente traz tema, que vocês foram o tema dessa vez. A gente já fez sobre planejamento estratégico com o Gerson, sobre área comercial comigo. Vocês são o programa número 3 sobre legal. o tema em si. Falando. Honra. Então, assim, quem está nos assistindo, manda mensagem nos nossos canais, nas nossas mídias sociais, para perguntar mais. Entrem direto no TexPlay. Eu quero agradecer muito, porque eu sei o quanto isso está custando para a TexPlay gerar esse trabalho, criar esse engajamento de cadeia, não é um negócio que rentabiliza fácil, não é um negócio que está com esse foco. O foco é mesmo que você falou, é que você que está nos ouvindo, você que compra o produto TexPlay, ou você que recebe, porque existem outros produtos que são conteúdos gratuitos, você tem a oportunidade de ver por onde eu vou puxar o fio dessa meada, né? Para onde eu vou? Você não precisa fazer amanhã, não é para já, só que você precisa fazer. Estar em contato, né? Então, muito obrigado, meninas, pela doação do tempo de vocês, do conhecimento de vocês, das crenças de vocês e também do produto de vocês, porque vocês entregaram aqui um produto que vocês vendem que faz parte, é importante, que é o que financia essa geração. Vocês entregaram para as pessoas que nos escutam com todo carinho e amor. Sim. Muito obrigado em nome deles, em nome de Gerson Otto e Alex Dimitriades. Obrigada, Alex. Obrigada, Gerson. Para nós é um prazer estar aqui, compartilhar o que a gente pode compartilhar, né? Que esse é o nosso grande objetivo. Contem com a gente sempre, estejam em contato, porque é para isso que a gente existe. Eu sou muito feliz e muito grata e muito honrada, porque o que vocês também estão realizando, a mensagem que vocês proporcionam colaborativamente é maravilhosa e que mais possam realizar e também ouvir isso. Então, muito feliz por tudo isso, e eu gostaria de deixar 3 dicas, 3 incentivos meus, se tudo bem, Por pro favor, nosso time aqui todo. Olhe para aquela câmera e na verdade assim, Silvio, não. daqui para agora a câmera é de vocês. Não, mas de coração muito aberto. A gente trouxe muita informação, a gente falou bastante, mas é importante, no meu olhar, né? É importante deixar 3 pontinhos para que a gente nunca esqueça, como profissionais, como donos de confecção, ou como especialistas que estamos no setor da moda. Nunca perder a capacidade e a habilidade de ser curioso. Seja sempre curioso, curiosa, não deixa isso se perder. 2, faça perguntas. Não sinta-se recluso, ou com medo, ou com receio, ou perdido pelo cotidiano, pela rotina, e não fazer mais perguntas. Perguntas são importantes. Elas, inclusive, movem os curiosos. E o número 3, e talvez o mais importante no meu olhar, não deixe de se divertir. Faça isso tudo, mas se divertindo, porque aí não tem pra ninguém. Muito obrigada, pessoal. Show de bola. Acho que o programa também, Carla comentou, foi nocaute como empresário. Aí, né? Obrigado de todo coração. Beijo, gente. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Até a próxima semana. Não esqueça de compartilhar, de comentar. Não esqueça de se inscrever no canal, hein? Até o próximo episódio.